padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de estarmos aqui congregados ao redor de nossa amada Mãe Maria para nos interpelar com a força de sua palavra e assim fecundar este caminho do tempo da quaresma, delicadeza de Deus nos chamando à conversão. E aqui quero lembrar a resposta que Jesus dá nos diálogos ali feitos com seus conterrâneos, interpelando-nos também ao dizer: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os seus conterrâneos então pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ele até se escondeu e saiu do templo. Corremos o risco, meu irmão, minha irmã, de nos distanciarmos do tesouro, em razão de um modo equivocado e mesquinho de compreender, como nos aponta no comentário sobre o Salmo 118, Santo Ambrósio, ao dizer: o teu tesouro é a fé, a piedade e a misericórdia. O teu tesouro é Cristo. Não julgues ser ele terrestre, uma criatura, ele o Senhor de tudo. Maldito o homem que confia no homem, diz o profeta Jeremias. No entanto, a salvação me vem por meio de um homem. Houve o Antigo Testamento que diz: quem pode conhecê-lo? E aquele homem, Deus encarnado no Senhor Jesus, por um poder não humano, mas divino, perdoou todos os nossos pecados, reconciliando-nos com Ele, reconciliando o mundo, salvando-o da sua culpa. Nosso precioso tesouro é a inteligência. Se ela for mundana e frágil, será consumida pela traça da heresia e pela ferrugem da impiedade. Endireitemos e elevemos os nossos sentidos. Não julguemos ser impossível à fraqueza do corpo humano chegar ao conhecimento dos mistérios celestes. O Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, no qual estavam escondidos os tesouros da ciência e da sabedoria, desceu até nós pela sua divina misericórdia para abrir aquilo que estava fechado, descobrir o que estava escondido, revelar o que estava oculto. Por isso devemos dizer: vem, pois, Senhor Jesus, abre para nós a porta desta palavra profética. Para muitos ela é obscura, embora pareça clara à primeira vista. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amado irmão, amada irmã, o caminho da nossa conversão supõe de nós uma iluminação da nossa inteligência que nos faça alcançar a verdade e o bem. Do contrário, mesmo agindo em muitas outras coisas com inteligência por interesse, perderemos o rumo. Por isso o segredo é aquele indicado pelo Senhor: guardar a sua palavra. Ele diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque a palavra de Deus não é apenas uma palavra, é a palavra que nos sustenta. Os seus conterrâneos não compreendiam que a palavra é Ele, Cristo, que vem ao nosso encontro para nos salvar.
Por isso contestaram: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Eles perguntam. E Jesus tenta ajudá-los, como a nós, a compreender quem ele é. E diz: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. A tragédia é essa. Eles não conhecem o Pai, embora digam que Deus seja o Deus dele, o Pai de Cristo, mas não o conhece. Só é possível conhecê-lo pela palavra. Ele, no entanto, conhece. Ele conhece profundamente e não é um mentiroso, como seus conterrâneos, que não conhecem, estão confundidos, estão profundamente equivocados. Por isso o Senhor diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava falando dele, da sua identidade, da sua condição de filho de Deus, Deus da Trindade Santíssima. Por isso eles até pegaram pedras para apedrejá-lo, e ele se esconde, porque a ignorância chega a um ponto de não alcançar que Deus é Deus. Nosso desafio diário, portanto, é compreender o sentido e a direção correta de nossa vida, particularmente que somos membros do povo da aliança com Deus, assim como encontramos sublinhado na Constituição sobre a Igreja como luz dos povos do Concílio Vaticano II, quando nos lembra: eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Foi essa aliança, meu irmão, minha irmã, nova, que Cristo instituiu, isto é, a nova aliança no seu sangue, chamando judeus e pagãos para formarem um povo que se reunisse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito, e constituísse o novo povo de Deus. Os que creem em Cristo, renascidos não de uma semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus vivo, não da carne, mas da água e do Espírito Santo, são por fim constituídos a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou. Cresça em nós essa consciência e nós possamos, conhecendo a Cristo, seguir os seus passos. Supliquemos essa graça, porque aí está o rumo verdadeiro de nossa vida. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
Fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.